Bem, bom dia a todos. Começando, como de costume, pelo cenário internacional, eu acho que o destaque é a economia americana e esse começo de governo Trump. Então, uma perspectiva de uma economia que vinha crescendo muito bem, com um mercado de trabalho apertado e ficando mais apertado, né? Então, o desemprego tinha feito um vale na casa ali de 3,5, 3,6, subido para 4,30 com uma economia forte, ninguém entendendo muito bem por que estava subindo a taxa de desemprego. Ele voltou a cair, está volátil, mas era uma economia em velocidade, é uma economia ainda em velocidade cruzeiro, que agora vem sendo atingida por um choque de confiança dada a volatilidade da política tarifária do governo Trump. Então, um governo Trump que havia uma expectativa de adotar tarifas pesadas na China por uma questão geopolítica aí, digamos assim, não só comercial, era além do comercial, mas que a gente começa a ver anúncios que pareciam pouco críveis e que agora o mercado vai começando a colocar valor de face de tarifas relevantes. Seja no México e Canadá, a gente já vê discussão sobre a Europa, a gente teve as tarifas no aço, então o impacto parece ser muito maior num estilo de gestão, num de uma tranquilidade pouco trivial, por assim dizer, anúncios que viram desanúncios quando adotados, uma retórica agressiva com idas e vindas. A nossa melhor referência é um trabalho do Fed, que fez o Thales aqui do meu time, estudou bastante o assunto, e neste trabalho do Fed específico, ele considera o impacto no modelo de equilíbrio geral de tarifas adicionais de 20% na China com 10% de retaliação, que é mais ou menos o que aconteceu até agora. O impacto disso na inflação seria de 50 bips no primeiro ano, mas tem um impacto residual, porque você tem um custo marginal permanentemente mais alto, e o impacto no PIB do ano seria de menos 60 bips no ano, né? Então, você olhando no trimestre, isso aí seria um tranco na economia. Só que, de novo, isso olhando só para a China. Se a gente incluir na brincadeira México, Canadá e Europa, aí a gente vê um risco razoável de uma inflação, de uma recessão mais aguda nos Estados Unidos, né? Então, aí a gente está falando eventualmente de dobrar esses impactos. Não chegaria nem a ser uma estagflação, porque você teria inflação, mas não seria uma economia estagnada, mas sim com uma contração expressiva, e isso muda o cenário. Então, ainda é um mercado tentando entender o governo Trump, até onde ele de fato vai com essas tarifas não relacionadas à China. A nossa expectativa é que elas fossem usadas como barganha, moeda de troca. Como elas ainda não estão claro o cenário, pode ser que a gente ainda esteja nesse mundo e só o Trump subindo a retórica. Então, assim, faltam insumos para a gente ver, mas aumentou a probabilidade de ele adotar tarifas num patamar mais alto nesses países que eu mencionei, no México, Canadá e a zona do euro, fora a questão do aço. Assim o sendo, uh, rasga-se aí qualquer livro econômico, que já era a expectativa, o consumidor americano sofre uh, para favorecer meia dúzia de trabalhadores que voltariam, porventura, a fazer carro nos Estados Unidos. Mas aqui, sem entrar no juízo de valor e nos exageros, no curto prazo, se tudo isso for adotado, é inflação muito para baixo, atividade muito para baixo e inflação para cima. Aí a resultante você tem a inflação subindo pelos preços intermediários mais caros, pelos bens finais mais caros, mas por outro lado o componente recessivo por um pouco os preços para baixo também, tá? Quando a gente vai para a Europa, tem toda essa confusão, mas a novidade também é a entrada da Alemanha no expansionismo fiscal. Então, a Alemanha, com uma dívida PIB razoavelmente baixa, abaixo de 70%, disposta a fazer déficits fiscais permanentes aí entre 0,5% e 1% do PIB, isso gera uma dinâmica, obviamente, muito diferente de atividade, política monetária e inflação também, mas este parece não ser um problema de curto prazo, ainda mais quando isto vem da Alemanha. Então, acredito que seja diferente a resposta do ECB para um expansionismo fiscal italiano, espanhol, grego, português, um expansionismo fiscal alemão. Mas a gente vê um impacto relevante de crescimento na zona do euro. E China, a gente entra aí numa discussão de tecnologia lá, mas assim, os indicadores macro per se ainda mostrando uma economia com as suas dificuldades. A gente vê um mundo agora que poderia ter menos juros,
pensando nos Estados Unidos com esse risco de recessão, mas ponderando que é um choque inflacionário. Então, o Fed fica com as mãos razoavelmente amarradas aí do que fazer. Não é óbvia a reação do Fed, e não acho que o Fed vá agir de forma preventiva, né? Então, acho que o Fed vai esperar para ver o que vai acontecer. Então é um mundo, mais complexo para Brasil, bem mais complexo. A gente não é tão afetado por essa discussão comercial, claro que tem a questão do aço, mas a gente acaba sendo não tão afetado, mas via taxa de juros, via condições financeiras, a gente vê aí uma situação aí de um movimento que, caso se confirme essa recessão americana, seriam juros mais baixos, seja pela resposta ao Fed, seja por uma economia bem menos produtiva, dadas as questões da tarifa, né? Então acho que vai ficar mais caro produzir a produção americana pela questão tarifária, pelo menos no curto prazo, e por curto prazo eu digo pelo menos 2 anos. Então são juros mais baixos, seriam juros mais baixos, e uma economia crescendo menos. Quando a gente vem para o Brasil, eu acho que 2 pontos a destacar. Primeiro, o PIB do quarto trimestre e o que esperar para a atividade. O PIB, então, surpreendeu para baixo, cresceu 0,2, com queda do consumo das famílias, tá? Então, o consumo das famílias caiu 1% na margem. Aqui na XP Asset, a gente já esperava, então o Leandro Padura estudou bastante antes e depois do PIB, a gente já tinha uma queda de consumo, eu diria quase que metodológica. Então, uma parte grande da queda do consumo do quarto trimestre, ela veio de serviços, não veio de bens. Então fica aquela discussão, a política monetária já funcionando. Não é nossa visão. Ah, o grosso da queda aí do consumo das famílias veio de serviço. E de um componente específico, que é saúde privada. Eu não vou gastar o tempo de vocês aqui falando de metodologia do PIB, mas a saúde privada ela é mensurada por dados do SUS, procedimentos feitos que a rede privada paga o SUS. É uma série super volátil que apresentou quedas agudíssimas em novembro e dezembro. O último mês sempre é muito volátil, tem revisão, a gente desconsidera, mas mesmo olhando novembro, aconteceu um colapso, assim, seja em internações, seja em procedimentos. Me parece ser algo algum problema aí, algum ruído dos dados. Então, não é o consumidor, boa parte das externalizações não é o consumidor com uma confiança menor, com o crédito mais caro, simplesmente fazendo menos procedimento com o seu plano de saúde no SUS. Não parece ser um aspecto muito macro. E a surpresa em si do PIB, então, essa parte do consumo a gente relativiza, a gente tem uma alta do consumo relevante já no primeiro trimestre. Tem questões também de que dia da semana que caiu o Natal e Réveillon, e que isso pode afetar os dias úteis práticos, mas enfim, a gente vê como algo pontual, esse aperto de condições financeiras bate parcialmente no consumo do primeiro trimestre, e aí a gente já vê dezembro, a gente sabe que tem uma crise de confiança, caiu quase que tudo, mas a gente já vê recuperação relevante dos dados aí do soft data, os dados não do IBGE ainda, em janeiro e fevereiro. E quando a gente pensa no PIB em si, uma surpresa para baixo, a gente foi surpreendido em quase meio ponto, tá? Então, o PIB veio meio ponto abaixo. O grosso da surpresa para a gente veio de agro, pelas culturas que são muito fortes no quarto trimestre e a produtividade das culturas foi pior. Então a gente olha muito para a produção, mas a gente teve uma queda de produtividade que puxou muito o PIB para baixo. Então a gente tinha um PIB agro, a gente errou quase 10% o PIB agro, tá? 10 pontos percentuais, isso explica todo o desvio da nossa projeção. Isso não deixa uma herança para 2025, tá? Então é diferente você terminar o ano com consumo fraco ou o PIB cai porque a produção de laranja, açúcar e fumo foram muito mais fracas do que a gente esperava, não só a produção, mas o lucro desse produtor que se concentra no quarto trimestre. Isso não deixa uma herança negativa estatística, o famoso carry-over, para 2025. Então a gente, paradoxalmente, a gente teve um PIB mais fraco do que a gente esperava e a nossa revisão foi até um pouco para cima, tá? Então a gente vê aí um PIB em torno de 2% esse ano, por conta, a gente estava entre 1,5 e 2, a gente joga para alguma coisa entre 1,7, 2,2, 2,3, a nossa projeção fica em torno de 2. Sobre inflação, acabou de sair, a gente está fazendo agora, dia 12, às 9 da manhã, acabou de sair o IPCA em linha com o que a gente esperava.
mas a gente tem 5,8 para a inflação do ano. A situação de serviços continua bastante desfavorável, uma inflação pressionada também na questão de bens. A gente tem o Banco Central subindo o juro até 15%, então a gente tem mais uma alta de 100 na próxima reunião da semana que vem, uma alta de 50 e uma de 25. A nosso ver, esse patamar de juro não é suficiente para colocar a inflação na meta de 3% no governo Lula. Ah, por que, que o Banco Central, então, vai parar em 15? A nosso ver, porque a gente tem diagnósticos diferentes de atividade, tá? A gente acha que a atividade está mais apertada que o Banco Central. O nosso hiato do produto, a nossa estatística aqui que mensura o impacto da atividade na inflação, a gente acha que a atividade está mais inflacionária do que o Banco Central. Se o Banco Central estiver certo, com 15% ele vai fazer um trabalho bem melhor na inflação do que a gente imagina. A gente trabalha aqui com uma inflação entre 5,5 e 6 para esse ano, já com o câmbio no patamar atual, né, 5,7, 5,8. E, enfim, para o ano que vem a gente vê inflações bem acima da meta também. Riscos para esse nosso cenário, eu queria colocar o risco para a atividade no Brasil e para a política monetária é uma recessão global provocada pelo Fed, não parece ser o caso de uma recessão global, sendo bem honesto, mas sim, a gente pode ter juros mais baixos com essa postura do governo americano, isso contaminar o Brasil, mas olhando para o noticiário doméstico, a gente vê uma série de medidas que jogam a atividade para cima. Então a gente teve notícias do Fundo Social, dos fundos constitucionais, aumentando aí a capacidade de crédito do BNDES a partir da virada de 25 para 26 em 20 bilhões de reais e crédito subsidiado aí, alguma coisa entre valor perdido e 6,5%, 7% de juro, bem abaixo da Selic. A gente vê o noticiário e vai ter, muito provavelmente, a questão da liberação do FGTS, uh, alguma coisa aí também, entre 5 e 10, 12 bi, das pessoas que têm o saque e rescisão retido porque optaram pelo saque aniversário, e deve ser hoje o anúncio do novo crédito consignado para trabalhadores CLT. Saiu uma notícia, o modelo ainda não está claro, mas saiu uma notícia hoje que o fundo de garantia, o FGTS, vai poder ser usado 10% do FGTS e a multa como garantia, o que deve ter um impacto relevante na taxa. Então, só para entender, hoje, se a gente olhar para os dados do Banco Central, a gente tem alguma coisa entre 70 bilhões de reais de trabalhadores CLT com crédito pessoal, pagando aí uma taxa de quase 5% ao ano, que poderiam migrar para o novo crédito, para o novo 5% ao mês, desculpa, para o novo crédito consignado, assumindo que todo mundo vai migrar, porque a estatística do Banco Central é 70 bi, os bancos falam de 90 bi. A estatística do Banco Central a gente não consegue ver todo mundo, então os bancos falam de 90 bi. Atualmente, um crédito consignado do setor privado, o juro é quase 3% ao mês. Se a gente considerar que o FGTS passa a ser usado como garantia, a gente assumiu que esse juro vai para 2,2%. Acho que os bancos públicos vão ter um papel importante aqui em puxar para baixo essa taxa. Por que 2,2? Quando eu olho o INSS é 1,6, quando eu olho o servidor público é 1,8. A gente chutou 2,2 aqui, pode ser um pouco mais baixo. A economia que eu chego, que o Leandro Padula do meu time calculou aqui, no pagamento de juros das famílias, só dessas famílias, não considerando novas operações, olhando só essa troca de crédito, assumindo que todo mundo troca porque é muito mais vantajoso, a gente chega aqui em alguma coisa entre 50 e 70 bilhões no ano. Então, para aqueles que falam que a gente vai ter uma desaceleração em 2025, porque não teremos os precatórios que foram pagos a mais em 2024, quem acompanha aqui sabe que eu sou crítico, eu e a própria álgebra aritmética são críticas a essa análise de alguns colegas, mas só esse consignado coloca na economia o mesmo dinheiro que o precatório de 2023 para 24, aquela parte do precatório que era do calote do governo anterior, vai ter o mesmo impacto, sendo que agora vai para a classe média. Uma parte desse precatório só foi para a indústria de fundos, não foi todo o dinheiro na mão de famílias. Então, assim, a gente vai ver uma desaceleração da economia brasileira em 2025 em relação a 2024, o PIB que foi 3,4 vai cair para 2, por quê? Porque o gasto público vai crescer menos esse ano do que cresceu ano passado. Não há discussão sobre isso, mas há uma série de medidas mitigadoras do governo, vindo do governo federal, como a questão do crédito para o BNDES para tudo que é classificado como verde ou social, como essa questão agora do crédito direcionado,
como a questão da liberação dos recursos do FGTS. A gente viu 10 bi só no último trimestre do BNDES emprestando para estados e municípios. A gente vê os estados cheios de caixa para gastar nesse ciclo eleitoral e agora com um projeto, uma lei sendo aprovada que vai aumentar ainda mais a disponibilidade de caixa dos estados, apostar que a atividade vai desinflacionar a economia brasileira é uma aposta arriscada, a nosso ver, para dizer o mínimo, tá? Então a gente vê para esse ano, de novo, uma inflação em 5,7, 5,8, e já me alonguei aqui 2 minutos, vou encerrar. Para o ano que vem, eu vejo a inflação, a atividade sendo tão inflacionária para 2026, como foi para 2025, mesmo com a Selic em 15%, que na nossa concepção é um patamar restritivo, mas não o suficiente, dado todos os estímulos que vão vir. E aqui eu não estou colocando estímulos novos, dado o que aconteceu na eleição de 2022, me parece razoável assumir que a gente vai ter novos estímulos também, mas isso não está na nossa conta, isso é com o balanço de risco. Então, nosso cenário, então, recapitulando aqui, economia americana com muito mais incerteza, pensando um crescimento mais baixo por conta dessa incerteza e porventura das tarifas efetivamente adotadas, não só na China, mas a grande surpresa, de fato, ele estar sinalizando Canadá, México e Europa. Na Europa, uma economia crescendo mais em função do novo fiscal. E quando a gente vem para o Brasil, um banco central que, a nosso ver, para antes do que devia, porque temos diagnósticos diferentes de atividade. Se o nosso diagnóstico estiver certo, o Banco Central vai ter parado antes da hora, vai colher uma inflação mais alta, mas dificilmente retomaria o ciclo. Acho que o ciclo de alta é agora, e depois a gente vai ter, o Banco Central vai ter uma pressão muito grande ao longo de ano que vem para cortar juro, quem dirá para subir adicional. Então, esse é o nosso cenário base, e muitas medidas de estímulo a conta gota, não necessariamente de estímulo, essa questão do crédito consignado é uma medida boa do ponto de vista micro, mas quando a gente traduz isso no combate à inflação de curto prazo, ela torna a tarefa do Banco Central muito mais complexa, né? Então, de novo, é uma medida positiva, mas que vai impactar aí o combate à inflação. Então, é por isso que a gente vê com muito ceticismo essa desaceleração adicional da economia brasileira por conta de menos medidas de estímulo esse ano, e a gente relativiza bastante o PIB fraco do quarto trimestre. Para o PIB do primeiro TRI, a gente já tem uma alta de 1,5, compensando esse PIB fraco do quarto TRI. Tá? Então é isso, passo aqui a palavra para o meu colega Bruno Marques.